Capítulo 6, Lição 5. Os ricos inventam dinheiro. Ontem de noite interrompi a redação e fui assistir a um programa de televisão sobre a história de um jovem chamado Alexander Graham Bell. Bell acabara de patentear o telefone e estava tendo dificuldades crescentes em função da grande demanda por seu novo invento. Precisando ampliar suas atividades, ele procurou o gigante da época, a Western Union, para perguntar se havia interesse na compra de sua patente e de sua pequena empresa. Ele desejava $100 mil por todo o pacote. O presidente da Western Union zombou dele e recusou a oferta, afirmando que o preço era ridículo. O resto é história. Surgiu uma indústria multibilionária e nascia a AT&T. Quando terminou a história de Alexander Graham Bell, veio o noticiário noturno. Entre as notícias estava o downsizing de outra empresa local. Os trabalhadores estavam furiosos e reclamavam que os donos da empresa estavam sendo injustos. Um gerente demitido de cerca de 45 anos de idade estava na fábrica com sua mulher e 2 crianças, pedindo aos guardas que o deixassem entrar para falar com os proprietários a fim de solicitar que reconsiderassem sua demissão. Ele acabara de comprar uma casa e estava com medo de perdê-la. A câmera focalizava suas queixas para que todo mundo pudesse ver. Não preciso dizer que isso prendeu minha atenção. Ensino profissionalmente desde 1984. Tem sido uma experiência muito gratificante. E também uma atividade perturbadora, pois tenho ensinado para milhares de pessoas e vejo algo em comum em todos nós, incluindo eu próprio. Todos temos um potencial tremendo e fomos abençoados com dons. Contudo, a única coisa que nos detém é alguma insegurança. Não é tanto a falta de informação, mas sim a falta de autoconfiança. Alguns são mais afetados do que outros. Quando saímos da escola, a maioria de nós sabe que o que conta não é tanto o título que obtivemos ou as notas que tiramos. No mundo real, fora da academia, é necessário algo mais do que simplesmente notas. Já ouvi falar de garra, ousadia, audácia, coragem, cara de pau, esperteza, tenacidade, brilho. Este fator, qualquer que seja o nome que se lhe atribui, é mais decisivo em última instância para nosso futuro do que as notas obtidas ao longo dos estudos. Dentro de cada um de nós há alguma dessas características. Existe também o reverso das mesmas, pessoas que, se necessário, se ajoelhariam suplicantes. Depois de passar 1 ano no Vietnã como piloto da Marinha, passei a conhecer intimamente esses 2 aspectos dentro de mim. Nenhum deles é melhor do que o outro. Contudo, como professor, reconheço que são o medo excessivo e a falta de autoconfiança os grandes empecilhos à manifestação do gênio pessoal. Partia-me o coração ver estudantes que sabiam as respostas e que, no entanto, não tinham a coragem de agir em consequência. Muitas vezes no mundo real não são os talentosos que vão em frente, mas os ousados. Em minha experiência pessoal, o gênio financeiro exige tanto conhecimento técnico quanto ousadia. Se o medo for muito forte, o gênio se extingue. Nas aulas, incentivo os estudantes a aprenderem a assumir riscos, a serem ousados, a deixarem seu gênio converter seu medo em poder e brilhantismo. Funciona para alguns e apavora outros. Acabei percebendo que a maioria das pessoas, quando se trata de dinheiro, prefere a segurança. Tive que responder a perguntas como: por que arriscar? Por que me dar ao trabalho de desenvolver meu QI financeiro? Por que me alfabetizar financeiramente? E a resposta é: para ter mais opções. Há grandes mudanças à nossa frente. Comecei com a história do jovem inventor Alexander Graham Bell. Nos próximos anos haverá mais pessoas como ele. Haverá centenas de pessoas como Bill Gates e empresas extremamente bem-sucedidas como a Microsoft, sendo criadas a cada ano, em todo o mundo. E também haverá muito mais falências, demissões e downsizing. Então, por que se preocupar em desenvolver o QI financeiro? Ninguém pode responder isso a não ser você. Contudo, posso dizer por que eu o faço. Faço porque esta é a época mais empolgante para se viver. Prefiro saudar a mudança do que temê-la.
Prefiro me entusiasmar com a possibilidade de ganhar milhões do que me preocupar com não conseguir um aumento de salário. O período em que nos encontramos é arrebatador, não tem precedentes na história mundial. As gerações futuras olharão para esta época e verão o quanto de vibração deve ter havido. Terá sido a morte do velho e o nascimento do novo. Terá sido tumultuada e empolgante. Então, por que se preocupar em desenvolver o QI financeiro? Porque se você o fizer, poderá prosperar muito. E se você não o fizer, este será um período apavorante. Será uma época em que as pessoas seguem ousadamente em frente, enquanto outras se agarram a modos de vida decadentes. Há 300 anos, a terra era a riqueza, de modo que quem a possuísse, possuía a riqueza. Então apareceram as fábricas, e a produção e os Estados Unidos ascenderam ao domínio. Os industriais eram os donos da riqueza. Hoje é a informação. E a pessoa que tiver a informação na hora certa terá a riqueza. O problema é que a informação voa em volta do mundo à velocidade da luz. A nova riqueza não fica restrita por limites e fronteiras, como ocorria com as fábricas. As mudanças serão mais aceleradas e dramáticas. Haverá um aumento impressionante de novos multimilionários, e haverá também os que ficam para trás. Atualmente vejo tantas pessoas com dificuldades, trabalhando mais arduamente, simplesmente porque se agarram às velhas ideias. Querem que tudo seja como era antes. Resistem à mudança. Conheço pessoas que estão perdendo seus empregos e suas casas e que culpam a tecnologia ou a economia ou o chefe. Infelizmente, elas não percebem que elas próprias podem ser o problema. Velhas ideias são seu maior passivo. É um passivo simplesmente porque não conseguem perceber que aquela ideia ou maneira de fazer alguma coisa que era um ativo ontem não mais existe. Uma tarde estava ensinando a investir utilizando um jogo de tabuleiro cash flow que inventei como uma ferramenta de ensino. Um amigo tinha trazido consigo uma conhecida para assistir à aula. Essa conhecida tinha se divorciado recentemente, sendo grandemente prejudicada pelo acordo feito e agora estava à procura de respostas. Seu amigo pensou que a aula pudesse ajudar. O jogo foi criado de modo a ajudar as pessoas a entender como funciona o dinheiro. Ao jogar, aprendem a interação entre demonstração de renda e balanço. Elas aprendem como o dinheiro flui entre os dois e como a trajetória para a riqueza depende de aumentar o montante gerado mensalmente pela coluna de ativos até o ponto que este supere nossas despesas mensais. Uma vez atingido esse ponto, você pode abandonar a corrida dos ratos e entrar na pista da alta velocidade. Como disse, algumas pessoas odeiam o jogo, outras adoram e algumas não entendem. Essa mulher perdeu uma valiosa oportunidade de aprender. Logo no começo do jogo, ela tirou um cartão em que aparecia uma lancha. No início ficou feliz. Oh, ganhei uma lancha! Então, quando o amigo tentou lhe explicar como funcionavam as contas de sua demonstração de renda e de seu balanço, ela ficou frustrada porque nunca gostara de matemática. O resto dos jogadores de sua mesa ficou esperando enquanto o amigo lhe explicava a relação entre demonstração de renda, balanço e fluxo de caixa mensal. De repente, ela percebeu como os números se encaixavam e que a lancha a estava comendo viva. No correr do jogo, também foi atingida pelo downsizing e teve um filho. Para ela, foi um jogo terrível. Depois da aula, seu amigo se aproximou de mim e disse que ela estava perturbada. Viera para a aula pensando em aprender a investir e não gostara do tempo gasto com um jogo bobo. Seu amigo tentou levá-la a pensar se o jogo não teria se refletido nela de alguma forma. Com essa sugestão, a mulher pediu o dinheiro de volta. Disse que a mera ideia de que o jogo pudesse ter algo a ver com ela era ridícula. Seu dinheiro foi rapidamente devolvido e ela foi embora. Desde 1984, ganho milhões simplesmente fazendo o que o sistema de ensino não faz. Na escola, a maioria dos professores faz exposições. Eu detestava exposições quando estudante, logo me aborrecia e minha mente começava a divagar. Em 1984, comecei a ensinar por meio de jogos e simulações. Sempre incentivei os estudantes adultos a pensar nos jogos como uma reflexão sobre o que eles já sabem e sobre o que precisam ainda aprender.
é um sistema de feedback instantâneo. Em lugar de um professor fazendo uma exposição para o aluno, o jogo lhe devolve uma exposição personalizada, feita sob medida para você. O amigo da mulher que foi embora me ligou mais tarde contando o que estava acontecendo. Ele disse que a amiga estava ótima e se acalmara. Depois de mais calma, ela começou a ver alguma relação entre o jogo e sua vida. Embora ela e o marido não possuíssem uma lancha, tinha tudo o que se pode imaginar. Ela estava furiosa depois do divórcio, tanto porque ele a deixara por uma mulher mais nova, quanto pelo fato de em 20 anos de casamento eles terem acumulado poucos ativos. Não havia quase nada a dividir. Os 20 anos de casamento tinham sido muito divertidos, mas tudo o que eles tinham acumulado era um monte de badulaques. Ela percebeu, ao fazer as contas, a demonstração de renda e o balanço, que sua raiva decorria do fato de não entendê-las. Ela tinha acreditado que as finanças eram um assunto de homem. Ela cuidava da casa e da vida social e ele tratava das finanças. Estava agora certa de que nos últimos 5 anos de casamento ele ocultara dinheiro dela. Ela estava furiosa consigo mesma por não ter visto para onde o dinheiro ia, tanto quanto por não ter descoberto a existência da outra mulher. Da mesma maneira que o jogo de tabuleiro, o mundo está sempre nos dando um feedback instantâneo. Poderíamos aprender muito se prestássemos mais atenção. Um dia, não muito tempo atrás, queixei-me com minha mulher de que a lavanderia devia ter encolhido minhas calças. Minha mulher sorriu gentilmente e cutucou minha barriga para informar que as calças não tinham encolhido, alguma coisa tinha se expandido. O jogo Cash Flow se destina a oferecer a cada jogador um feedback pessoal. Seu objetivo é apresentar opções. Se você tirar um cartão que o endivida, a questão é: o que posso fazer agora? Quantas opções financeiras diferentes você pode imaginar? Este é o objetivo do jogo, ensinar os jogadores a pensar e criar várias e novas opções financeiras. Já observei pessoas que jogam Cash Flow. Aquelas que saem da corrida dos ratos mais rapidamente são as que têm um bom conhecimento dos números e uma mente criativa do ponto de vista financeiro. Elas reconhecem as diferentes opções financeiras. As pessoas que demoram mais são as que não têm familiaridade com números e que frequentemente não entendem o poder do investimento. As pessoas ricas frequentemente são criativas e assumem riscos calculados. Há muita gente que ganha rios de dinheiro no jogo, mas não sabe o que fazer com ele. A maioria dessas pessoas também não é bem-sucedida nas finanças na vida real. Todos parecem passar à sua frente. São muitos os que, apesar da quantidade de dinheiro que possuem, não progridem financeiramente. Limitar suas opções é o mesmo que agarrar-se a ideias antiquadas. Tenho um amigo do meu tempo no 2º grau que trabalha em 3 empregos. 20 anos atrás era o mais rico da minha turma. Quando a usina de açúcar local fechou, a empresa em que trabalhava quebrou junto. Na sua cabeça, ele só tinha uma opção e essa era a opção antiga: trabalhar arduamente. O problema é que não conseguia encontrar um emprego que reconhecesse sua antiguidade na empresa quebrada. Em consequência, ele tem uma qualificação superior ao necessário no emprego atual e seu salário é, portanto, inferior. Então ele está trabalhando em 3 empregos para conseguir sobreviver. Observei pessoas que jogam Cash Flow queixando-se de que as cartas não lhes oferecem as oportunidades certas e assim ficam paradas. Conheço quem faça isso na vida real. Esperam pela oportunidade certa. Observei pessoas que tiram a carta certa, mas não têm dinheiro suficiente. Então se queixam de que poderiam ter saído da corrida dos ratos se tivessem mais dinheiro e assim ficam paradas. Na vida real, há quem faça o mesmo. Vêem todos os grandes negócios, mas não têm dinheiro. E já vi pessoas tirarem uma carta com uma grande oportunidade, lê-la em voz alta e não terem a ideia do que se tratava. Tem o dinheiro, a época é oportuna, tem a carta, mas não veem a chance que está à sua frente. Não conseguem ver como isso se encaixa em seu plano financeiro para sair da corrida dos ratos. E ainda os que parecem todos esses tipos combinados. A maioria tem uma oportunidade única bem na sua frente e não consegue vê-la. 1 ano depois descobre que todos os outros ficaram ricos.
A inteligência financeira é simplesmente ter mais opções. Se as oportunidades não aparecem à sua frente, que outra coisa você pode fazer para melhorar sua posição financeira? Se uma oportunidade lhe cai do céu e você não tem dinheiro e o banco não lhe dá atenção, o que mais poderia fazer para essa oportunidade trabalhar a seu favor? Se seu palpite é errado e o que você esperava não acontece, como pode transformar um limão em milhões? Isso é inteligência financeira. Não é tanto o que acontece, mas quantas soluções financeiras diferentes você pode imaginar para transformar um limão em milhões. É a sua criatividade a serviço da solução de problemas financeiros. A maioria das pessoas só conhece uma solução: trabalhar arduamente, poupar e levantar empréstimos. Então, por que você quer aumentar sua inteligência financeira? Por que você quer ser o tipo de pessoa que cria sua própria sorte? Você pega o que quer que aconteça e o torna melhor. Poucas pessoas percebem que a sorte é criada, do mesmo modo que o dinheiro. E se você quer ter mais sorte e criar dinheiro em lugar de trabalhar arduamente, então sua inteligência financeira é importante. Quando éramos garotos, Mike e eu ouvíamos meu pai rico dizer que o dinheiro não é real. Pai Rico de vez em quando nos lembrava como chegamos perto do segredo do dinheiro naquele primeiro dia em que começamos a fazer dinheiro com gesso. Os pobres e a classe média trabalham pelo dinheiro, dizia. Os ricos fazem dinheiro. Quanto mais real vocês pensarem que o dinheiro é, tanto mais arduamente trabalharão por ele. Se vocês perceberem que o dinheiro não é real, enriquecerão mais rápido. Então, o que é? Era a pergunta que Mike e eu repetíamos frequentemente. O que é a moeda se não é real? O que nós concordamos que seja, era tudo que Pai Rico respondia. O ativo mais poderoso que todos nós possuímos é nossa mente. Se for bem treinada, pode criar uma imensa riqueza no que parece ser um instante. Riqueza muito além dos sonhos de reis ou rainhas há 300 anos. Uma mente não treinada também pode criar pobreza externa que perdura por muito tempo quando é transmitida às famílias. Na era da informação, o dinheiro cresce exponencialmente. Algumas poucas pessoas estão se tornando fabulosamente ricas a partir do nada, apenas com ideias e acordos. Se você perguntar a muitas pessoas que negociam com ações ou outros investimentos como meio de vida, elas dirão que veem isso acontecer a toda hora. Milhões podem ser ganhos instantaneamente a partir do nada. E ao dizer nada, estão querendo dizer que não há dinheiro sendo trocado. Tudo é feito por um acordo, um sinal manual do pregão, um sinal na tela de um corretor em Lisboa, originado por um corretor em Toronto e de volta a Lisboa, um telefonema para meu corretor para comprar e outro, logo a seguir, para vender. O dinheiro não muda de mãos, os acordos mudam. Então, por que desenvolver seu gênio financeiro? Só você pode responder a isso. Eu só posso dizer porque tenho estado desenvolvendo essa área de minha inteligência. Eu o faço porque quero ganhar dinheiro rapidamente. Não porque eu precise, mas porque quero. É um processo de aprendizado fantástico. Desenvolvo meu QI financeiro porque quero participar do maior jogo do mundo. E de minha maneira pequena gostaria de ser parte dessa evolução sem precedentes da humanidade, a era em que os seres humanos não trabalham com seus corpos, mas apenas com suas mentes. Aliás, nestas é onde está a ação. É o que está acontecendo, é fantástico, é apavorante e é divertido. É por isso que invisto em minha inteligência financeira, desenvolvendo o ativo mais poderoso que possuo. Quero estar junto das pessoas que se dirigem ousadamente para a frente. Não quero estar entre os que ficam para trás. Vou lhe apresentar um exemplo simples de criação de dinheiro. No início da década de 1990, a economia de Phoenix estava em situação deplorável. Assistia na televisão ao Bom Dia América, quando um consultor financeiro começou a prever dias de desgraça e sombra. Seu conselho era: poupe seu dinheiro. Guarde $100 a cada mês, dizia, e em 40 anos você será um multimilionário. Bem, fazer uma poupança mensal é uma orientação válida. É uma opção, a opção que a maioria das pessoas encamparia. O problema é o seguinte: torna-nos cegos ao que está acontecendo à nossa volta. Perdem-se grandes oportunidades de um ganho maior.
O mundo passa ao largo daqueles que optam por esse caminho. Como disse, a economia estava em situação deplorável naquele momento. Para os investidores, essa é a condição perfeita do mercado. Parte de meu dinheiro estava aplicado em ações e apartamentos. Tinha pouco dinheiro em mãos. Como todos estavam se desfazendo de coisas, eu estava comprando. Eu não estava poupando, estava investindo. Minha mulher e eu tínhamos mais de $1 milhão trabalhando em um mercado que crescia rapidamente. Era a melhor oportunidade para investir. A economia encontrava-se em má situação. Eu não podia deixar aqueles pequenos negócios passarem ao largo. Casas que valiam $100 mil estavam agora sendo oferecidas por $75 mil. Mas em vez de comprar na imobiliária local, comecei a comprar no escritório do advogado especializado em falências ou nos degraus do tribunal. Nesses lugares, uma casa de $75 mil podia ser adquirida por $20 mil ou menos. Com $2 mil que um amigo me emprestou por 90 dias e encargos de $200, dei ao advogado um cheque como entrada. Enquanto a aquisição estava sendo processada, coloquei um anúncio no jornal oferecendo uma casa que valia $75 mil por $60 mil, sem entrada. Choveram telefonemas. Depois de verificado o cadastro dos possíveis compradores e de que a casa fora passada para meu nome, os interessados puderam vê-la. Foi uma loucura. Em alguns minutos, a casa estava vendida. Pedi ao comprador $2.500 como taxa de processamento, o que foi logo pago imediatamente, e depois a transação passou às mãos da financeira. Devolvi a meu amigo os $2 mil com um adicional de $200. Ele ficou feliz, o comprador da casa ficou feliz, o advogado ficou feliz e eu fiquei feliz. Vendi por $60 mil uma casa que me custou $20 mil. Os $40 mil foram criados com o dinheiro que estava em minha coluna de ativos na forma de uma promissória do comprador. Tempo total de trabalho, 5 horas. Agora que você está alfabetizado financeiramente e lê os números, mostrarei por que isto é um exemplo de dinheiro sendo inventado. Nessa fase de mercado deprimido, minha mulher e eu fizemos 6 de tais simples transações nas horas vagas. Enquanto o grosso de nosso dinheiro estava aplicado em imóveis maiores e em ações, conseguimos criar mais de $190 mil em ativos, promissórias a juros de 10% a partir dessas 6 transações de compra, cria e venda. Isso representa uma renda anual de aproximadamente $19 mil, boa parte dos quais abrigados sob o manto de nossa sociedade anônima. Esses $19 mil anuais se destinarão, sobretudo, a pagar os carros de nossa empresa, gasolina, viagens, seguros, jantares com clientes e outros. Quando o governo tributa essa renda, ela já foi gasta em despesas legalmente dedutíveis. Isso foi um exemplo simples de como o dinheiro é inventado, criado e protegido usando-se inteligência financeira. Pergunte-se quanto tempo levaria para poupar $190 mil. O banco lhe pagaria um juro de 10% sobre esse dinheiro? E a promissória é de 30 anos? Espero que eles nunca me paguem os $190 mil. Eu teria que pagar impostos se eles me pagassem o principal e, além disso, $19 mil pagos ao longo de 30 anos geram uma renda de pouco mais de $500 mil. Já vi pessoas perguntarem o que aconteceria se o comprador não pagasse. Também seria bom. O mercado imobiliário de Phoenix foi entre 1994 e 1997 um dos mais quentes do país. Aquela casa de $60 mil teria sido retomada e revendida por $70 mil, mais outros $2.500 a título de despesas de processamento, e ainda seria um bom negócio para o novo comprador, e o processo prosseguiria. Se você lembra, a primeira vez que vendi essa casa, devolvi os $2 mil. Tecnicamente não pus dinheiro na transação. Meu retorno sobre o investimento ROI é infinito. Mantivemos a sigla em inglês ROI, Return of Investment, por esta ser frequentemente encontrada em publicações financeiras. Esse é um exemplo de um monte de dinheiro sendo feito a partir do nada. Na segunda transação, quando revendi, eu teria posto $2 mil de meu bolso e renovado o empréstimo por 30 anos. Qual teria sido o ROI se eu recebi dinheiro para fazer dinheiro?
Não sei, mas sem dúvida é muito mais do que seria obtido poupando $100 todo mês, o que na verdade acaba sendo equivalente a $150, porque se trata de uma renda, já descontado o imposto durante 40 anos a 5%, e que novamente sofrerá tributação de 5%. Não é algo muito inteligente. Pode ser seguro, mas não é esperto. Atualmente, em 1997, quando estou escrevendo este livro, as condições de mercado são exatamente o oposto do registrado 5 anos atrás. O mercado de Phoenix é a inveja dos Estados Unidos. As casas que eram vendidas a $60 mil valem agora $110 mil. Há ainda oportunidades, mas me custariam um ativo valioso, meu tempo, sair por aí atrás delas. São raras. Mas hoje há milhares de compradores buscando esses negócios e apenas uns poucos fariam sentido financeiramente. O mercado mudou. É tempo de mudar e buscar outras oportunidades para sua coluna de ativos. Você não pode fazer isso aqui. Isso é contra a lei. Você está mentindo. Ouço esses comentários com muito mais frequência do que você pode me mostrar como fazer isso. A matemática é simples. Você não precisa de álgebra ou de cálculo. Não escrevo muito porque a financeira cuida do lado legal da transação e do controle do pagamento. Não preciso consertar tetos ou instalações hidráulicas porque os proprietários cuidam disso. É a casa deles. De vez em quando alguém não paga. E isso é muito bom porque há multas de mora ou eles se mudam e a propriedade é vendida de novo. O sistema judiciário cuida disso. Pode até não funcionar na sua região. As condições de mercado podem ser diferentes, mas o exemplo ilustra como um processo financeiro simples cria centenas de milhares de dólares com pouco dinheiro e baixo risco. É um exemplo de dinheiro sendo apenas um contrato. Qualquer pessoa com instrução secundária pode fazer isso. Contudo, muita gente não o faz. Muita gente segue o conselho padrão. Trabalhe arduamente e poupe dinheiro. Com cerca de 30 horas de trabalho, foram criados aproximadamente $190 mil na coluna de ativos sem se pagar impostos. O que lhe parece mais complicado?